Bom dia, bom dia. Hoje é dia 19/9/2022. Vamos lá dar continuidade nos nossos estudos, lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano. Aqui, ó, cronograma do Padre Mário Sartori. Vamos lá? Hoje nós estamos no nosso 27º dia, né? Nós já aprendemos bastante coisas, né? Nesse período todo que estamos juntos. Então hoje nós vamos para Gênesis, o capítulo 40 e 41. Vamos lá? Vão acompanhando aí, eu vou lendo aqui. Às vezes a Bíblia tem um pouco a tradução diferente, né? Mas dá para entender. Vamos lá? Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão, onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhe José para o servir. Havia já certo tempo que estavam detidos, quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um no seu, com o seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: "Por que tendes hoje um ar sombrio?" "Tivemos um sonho", responderam, "e não há ninguém para nos interpretar." "Porventura não pertence a Deus?" replicou José, "a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me conteis tais sonhos." E o copeiro Mor contou o seu sonho a José. "Em meu sonho", disse ele, "vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó, tomei as uvas e espremi na taça, que entreguei na mão do faraó." José disse-lhe: "Eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó suas taças, como fazia antes, quando era seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faz-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer a prisão." O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: "Eu também em meu sonho levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares que para o faraó, mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre minha cabeça." "Eis", disse José, "o que isto significa. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor no meio de todos os seus serviços. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, como na interpretação que José havia lhe dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José e esqueceu-o. Sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras, na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram.
7 outras espigas, magras e ressequidas, pelo vento do Oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas, cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro-mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora estava lá conosco um jovem hebreu escravo do chefe da guarda. Contamos-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se diante do faraó. Esse disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu os explique. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho estava à margem do Nilo, e eis que o Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar no capinzal. E saíram em seguida outras 7 vacas feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura despertei e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Então contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente são 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada de parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei, um homem sábio e prudente, para pô-lo à testa no país. Nomeie também o faraó administradores no país que recolham a 5ª parte da colheita do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm, e armazenarão o trigo das cidades à disposição do faraó, como provisões de conserva. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome e de assolação do Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhe eles, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda: eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar
dos seus carros, mandou que se aclamasse diante dele. Ajoelhai-vos, é assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu, o faraó. Sem tua permissão não se moverá a mão, nem o pé, nem toda a terra do Egito. O faraó chamou a José, Sefanete, Faneque, e deu-lhe por mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto destes 7 anos no Egito e o pôs em reserva nas cidades. E os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade guardou também na cidade. José juntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que ele deu a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram assim como tinha predito José. A fome assolou todo o país, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Esse disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito, e de toda a terra vinham-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. É uma passagem forte, né? Então vamos para o Salmo 26 agora. Meu salmo. Salmo 26. Jubilosa esperança em Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, eles são meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora ele levanta minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecei no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos de louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração. Tende piedade de mim, ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim o vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho, por causa dos adversários. Guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se erguem violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê forte,
fortifique-se o teu coração à espera no Senhor. Profundo também, né? Então vamos lá? Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Vamos lá? Logo depois, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Cadê? Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo atravessado, chegado a Genezaré, as pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar a todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de suas vestes. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa passagem é conhecidíssima, né? Por que duvidaste? Por que duvidamos do Senhor, né? Tantas vezes Ele nos faz caminhar sobre a água. Agora nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica 2014-2021. Vamos lá. Deus, aquele que é verdade e amor. Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Esses dois termos exprimem em síntese as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, mas também a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade e a sua verdade. Celebra o teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade. Ele é a verdade, pois Deus... É o 21, deixa eu marcar aqui. Pois Deus é luz, e nele não há trevas. O amor, como ensina o apóstolo João, é amor, como ensina o apóstolo João. Deus é a verdade. O resumo de tua palavra é a verdade. São para sempre tuas justas normas. Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. Por isso podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de suas palavras em todas as coisas. O começo do pecado e a queda do homem foi uma mentira do tentador que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e de sua fidelidade. A verdade de Deus é a sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus que sozinho criou o céu e a terra é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro para todas as coisas criadas,
com sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela o ensinamento que vem de Deus. É um ensinamento sincero. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para se revelar a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele, seu amor gratuito. Israel entendeu graças a seus profetas, que foi também por amor de Deus, não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte do que o amor de uma mãe por seu filho. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O amor de Deus é eterno. As serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Eu te amo com amor de eternidade, por isso guardo de ti tanta ternura. São João vai ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E nos destinou a participar deste intercâmbio. Ficamos aqui então com mais um dia de oração. Uma boa semana a todos, uma ótima segunda-feira. Que nós possamos aí carregar os projetos de Deus, né? Os sinais de Deus em nossa vida, que possamos enxergar como José enxergou lá, né? No meio da prisão, do sofrimento, ele enxergou Deus, ele ouviu e ele viu os sinais de Deus. Que assim também nós possamos ser. Paz e bem.